Então, bom dia, pessoal. Para mim é um prazer apresentar o palestrante de hoje, do nosso segundo dia da semana temática. É o professor Carlos Vázquez. Ele trabalha na Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. É um colaborador nosso também do Departamento de Matemática da UFLA. E, bom, seja bem-vindo, Carlos. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Ok, obrigado, Cristina. Obrigado aos organizadores pelo convite para participar nesta semana temática. Eu vou falar sobre medidas que maximizam a entropia para um tipo bem específico de endomorfismos no cilindro. Este é um trabalho que a gente fez junto com a Bárbara Núñez Madariaga e o Sebastián Ramírez. Ambos são estudantes do programa de doutorado de Valparaíso. Então, vamos lá. Deixa eu comentar o que é o exemplo de Kahn. A gente vai considerar no começo um cilindro, que não é outra coisa que o produto de o círculo vezes um intervalo. E vamos considerar, o Kahn considera um mapa definido no cilindro que na primeira coordenada é multiplicar por 3 módulo Z, de forma de ter um endo no círculo. E na segunda coordenada depende do ângulo, que aqui é θ, e da altura, que é T, e é uma perturbação da identidade, mais ou menos. Né? Notem que o cosseno aqui está dividido por 32, o que faz esta parte não linear muito pequena. Tá? Então, esse mapa aí, eu vou chamar aqui a primeira parte de E, por ser uma aplicação expansora no círculo, e a outra parte, para não ficar chamando tudo assim explicitamente, eu vou chamar de φ, a segunda função da segunda coordenada. Então, o mapa K resulta ser um difeomorfismo local, ser infinito, polinomial, tá? E que satisfaz as seguintes propriedades, que são as importantes para nós. A primeira é que preserva os bordos, tá? Então, se você pegar φ em 1, vai dar 1, e em 0 vai dar 0, todos os bordos são preservados. A segunda propriedade é que K é um tipo de sistema dos chamados parcialmente hiperbólicos. Então, temos uma expansão uniforme, que é multiplicação por 3 aqui, na primeira coordenada, e na segunda coordenada, a derivada na direção vertical, que seria a direção central, é no máximo 3 meios. A gente pode fazer a conta explícita aqui, e isso é muito mais pequeno que a derivada da função expansora E, que é 3. Então, é parcialmente hiperbólico. E, além disso, este mapa tem um ciclo heteroclínico. Tá? O que quer dizer isso? Tem 2 pontos no círculo, que são pontos fixos de E. Neste caso, os pontos são P igual a 0 e Q igual a 1 meio. E, então, para cada ângulo, a gente vamos chamar, essa é uma anotação só, de I de θ, o segmento θ vezes I, e então tem um mapa natural que vai de I de θ em o respectivo I de E de θ, ou 3 por θ neste caso, que a cada altura, né, T, ele leva a função φ de θt. Tá? Então, como o P, para o caso P ou Q, esses são pontos fixos, então essa função φ de θ, φ de P, por exemplo, vai de P cruz I em P cruz I. E a dinâmica
está dado por explícitamente esta expresión que está aquí, ¿no? Que T más una cosa no lineal cuadrática, y a gráfica fica como no diseño. Tá? No caso de Q igual a 1 medio, entonces a gente tem esta expressão explícita e o gráfico dessa função está aí desenhado. Então, o que acontece é que este mapa azul que está aqui tem um repulsor em 0 e um atractor no ponto 1, e o vermelho tem um atractor em 0 e um repulsor em 1. Então, os pontos fixos, por ser P ponto fixo de φ de E, o ponto P0 e o ponto P1, deixa eu escrever aqui, o P1 está aqui acima, são pontos fixos do mapa K, e a dinâmica vai da base, que é 0, até o topo, que é 1. E a mesma coisa análogo, acontece para o ponto Q. Só que os roles são invertidos. Tá? Então, isso quer dizer que há um ciclo aqui, porque a gente tem por acá uma variedade inestável, que é o círculo mesmo, e eles ficam conectados. Desculpa. Então, o K tem uma outra propriedade, que é ser mostly contracting. O que significa isso? Então, a medida de Lebesgue é invariante pela aplicação expansora E. Lembre que o E, neste caso, é de θ, é 3 vezes θ. Então, é uma medida invariante e ergódica. Tá? Então, como é invariante ergódica, as medidas Lebesgue vezes as deltas de Dirac em 0 e em 1, respectivamente, são também invariantes e ergódicas. Tá? E com respeito a essas medidas que estão suportadas no bordo do cilindro, o expoente central, que está dado pela integral do logaritmo da derivada da φ na direção vertical, essa integral é negativa. Então, isto aqui é o expoente L1 e a gente está pedindo que isso seja negativo. Tá? Então, essas são as 4 condições que, mais ou menos importante, que verifica esse exemplo. Por que é importante, então, essas condições? Porque o Kant provou o seguinte, isto é em 1994. O Kant provou o seguinte, que nos seus exemplos, essas medidas que estão suportadas no bordo são físicas. O que significa ser uma medida física? Bom, a gente tem uma medida K invariante. A definição da bacia da medida são os pontos, de forma que, quando eu tomo qualquer função contínua, um observável que é chamado, e olho o promédio da função contínua ao longo da órbita do ponto X, esse promédio temporal vai convergir ao promédio da função no espaço. Então, esse conjunto de pontos que satisfaz isso, que a meia na órbita converge a meia espacial, é chamado a bacia. Esse conjunto, em geral, é não vazio, e se mu é ergódica, particularmente, não é só no vazio, sino que, além disso, ela tem medida total respeito da medida invariante. Só que
por razões práticas, a gente precisa um pouco mais que isso, porque a medida mu pode ser muito, por exemplo, no nosso caso, as medidas que estamos considerando estão suportadas no bordo. Elas não dão conta no princípio do que acontece dentro do cilindro. Então a gente chama que uma medida invariante física se essa bacia, conjunto de pontos, tem medida leve positiva. Es decir, con respecto a una medida no espacio-ambiente, que pode ou não ser invariante. Aqui não, isso não é o problema. A gente chama de física, sim, então, essa medida, respecto a essa medida de referência, vazia é positiva. Tá? Então, como no nosso caso a medida de referência é LVE, isso dá um significado físico, né? Em termos de volume, a bacia. Dá uma... Mais interessante que isso, que tem que ter duas medidas físicas, e aqui vem a grande sacada de Kahn, é que as bacias são intermingles, são misturadas. Que sentido? Que você pega qualquer conjunto aberto, quero fazer aqui, não sei como fazer aqui. Você pega qualquer conjunto aberto, U, e nesse conjunto aberto você vai ver pontos de uma bacia com medida positiva e, ao mesmo tempo, vai ver pontos da outra bacia também com medida positiva. Então, as bacias não são abertinhos direitinhos, elas estão meias misturadas ao longo do espaço. Então, o Kahn provou que essas bacias, acontece isso com essa bacia, e, finalmente, uma coisa que se obtiene também da prova é que as bacias cobrem dessas duas medidas suportadas no bordo, elas cobrem tudo. Não há espaço para outra medida física. Então, esse é o teorema de Kahn. E eu gostaria de fazer a prova, não a prova, sino que um desenho da prova. Tá? Então, o que acontece com as medidas Mu-J? Vamos provar que são físicas. A prova que são físicas é estándar. O que acontece, este é o ponto P0, né? Acho que P0, Q0, espera aí. Eu já me perdi. Esto va... está al revés o diseño. Este é o Q0. Então, para o ponto Q0, a medida mu0 tem expoente Lyapunov negativo. Então, pela teoria de Pessin, quase todo ponto na base tem uma variedade estável de Pessin. Como o Kahn é um skew product, lembra que K tem na forma essa função expansora e uma outra função, isto é aqui um skew product. Essa variedade estável tem que viver nas fibras verticais. Então aqui está cheio, eu vou fazer o desenho aqui, está cheio de variedades estáveis de Pessin. Ela pode ter distinto tamanho, porque isso é devido à existência do expoente Lyapunov central, que é negativo. Então, tem algumas pequenininhas, muito pequenininhas, e algumas outras mais compridas. Tá? Então, mas o que passa com essa medida é que você pode escolher um conjunto de medida positiva onde o tamanho da variedade estável de Pessin seja, digamos,
epsilon. Muito pequeno, tudo bem. Mas aí, se você tem tamanho epsilon, pelo menos no 99% dos pontos, então você tem 99% vezes epsilon de volume da bacia. Os pontos da variedade estável sempre pertencem à bacia da medida. Tá? Então, isso prova que o museu é física, mais ou menos, e o mesmo argumento serve para provar que o mu1, que seria LV vezes delta 1, ela também tem expoente negativo, então aqui tem variedade estável de Pessim, um monte, e ela acaba sendo física também. Algumas são pequenininhas, né? E é mais ou menos assim o desenho, tá? Algumas ficam mais compridas, tá? Não há... Então, como a gente prova que elas estão entremescladas? Bom, aí o desenho já começa a sugerir alguma coisa, porque então, o que a gente faz? A gente vai pegar, para provar que são intermídios, vai pegar um segmento horizontal. Tá? Vamos desenhar aqui um segmento horizontal gama. Tá? Bom, como na direção horizontal a aplicação começa a multiplicar por 3, esse segmento, o tamanho, o comprimento desse segmento começa a crescer. Em algum momento, depois de algum iterado, ele vai crescer até cruzar este ciclo que está formado. Tá? Digamos que é escala N de gama. E aí, uma vez que ele cruzou, então, como ele está na variedade estável do ponto, neste caso, Q, ele, ainda se você começa a iterar mais, se a gente itera mais, obtém que este pedacinho aqui, por um outro iterado, ele vai se aproximando ao bordo inferior. E por outro lado, outros iterados um outro iterado deste segmento gama, ele vai se aproximando, porque está na variedade estável esto é a variedade estável de o ponto P,1. Então, no futuro, ele fica se aproximando aqui. Fica aí. Tá certo? É só esperar um número suficiente de iterados. Aí o que acontece? Essa parte da curva que fica se acumulando no bordo inferior, ela vai intersectando as distintas variedades de Pessim, que algumas são longas, outras são mais... Algumas não, mas outras sim, muitas delas sim, em um conjunto de medida leve positiva. 99%. Tá? Está muito pertinho. Então, todos esses pontos aqui, essencialmente, pertencem à bacia da medida mu0. E o mesmo acontece para a parte do segmento que começa a se acumular na parte superior. Ela começa a intersectar as variedades estáveis de Pessim que são associadas à medida mu1. E então, esses pontos aqui de interseção, essencialmente, pertencem à bacia de mu1. Tá? Então, agora vamos nos devolver. Como os pontos da bacia, como a bacia é um conjunto invariante, então, esses pontos vermelhos provêm aqui de um monte de pontos vermelhos. E os pontos azuis, que são da bacia de mu1,
também provém desse segmento gama. Eles têm o segmento gama, então, que foi escolhido arbitrariamente, no mesmo tempo apresenta medida leve positiva de pontos da bacia de mu0 e medida leve positiva de pontos da bacia de mu1. Como o segmento foi escolhido arbitrariamente, agora para provar que elas são intermídias é só aplicar Fubini, porque se eu faço aqui um zoom do que está acontecendo, então para cada segmento gama que eu tivesse, que eu veja, eu vou ver em cada segmento pontos vermelhos. Vamos por. E pontos da outra bacia, que no caso seriam azuis. E então, e como isso formam uma base de topologia, então a gente conclui que elas devem estar misturadas, os quadradinhos. Como bonus track, é claro que não tem mais espaço, porque se tivesse, eu conseguiria colocar um segmento, né, aí que não conseguisse ver pontos ou vermelhos ou azuis com medida positiva. Então, esse aí não é o argumento, tem alguns detalhes, eu estou fazendo algumas trapaças, mas essencialmente é a ideia moral do que está por trás da prova de campo. Então, vou dizer que para ser um pouco honesto, mais honesto com vocês, eu vou dizer quais são as trapaças que estou fazendo. Por exemplo, eu disse, acá embaixo a gente se intersecta a bacia e a bacia é invariante, então tem pontos da bacia acá em gama, né? Tá. Então intersecta aqui e eles são pela inversa, provém de pontos aqui, perfeito. Isso é verdade. O que não é verdade a princípio é que se isto tem medida positiva, aqui adentro também tem medida positiva de V. Isso é só se tivesse alguma condição de distorção, isso impõe condições sobre o grau de diferenciabilidade do mapa que eu estou considerando, etc. Então, até aqui no meio tem alguns detalhes. A mesma coisa acontece com como intersectam essa curvinha, a curva, como intersecta a medida positiva aqui, porque neste caso os segmentos são horizontais, mas se não fossem horizontais você precisa outro tipo de argumentos, também que depende da regularidade, da variedade estável, etc., da autonomia. Então, tem alguma coisa aqui, algum detalhe mas que a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas no caso do canto, do exemplo de cana, tudo vai na direção, tudo dá certo, tá? Então, o exemplo de Kahn, ele pode ser generalizado neste outro contexto, tá? O que é um pouco mais geral, a gente vai considerar aplicações tipo Kahn, que já são definidas sobre um cilindro mais geral, que é o toro vezes, o toro de qualquer dimensão vezes o intervalo, e a gente pode considerar uma aplicação K, que continua sendo um skew product, e na primeira coordenada a gente tem um expansivo, tá? E na segunda coordenada uma função, de forma que o K completo seja um dífio local de classe CR, e que satisfaz as mesmas condições que a gente já tinha no exemplo particular. Que preserve os bordos, que seja parcialmente hiperbólico, neste caso vamos pedir que seja uniformemente expansora, e que a derivada na direção vertical ela seja mais pequena que a metade da derivada na direção horizontal.
na direção horizontal, aí você tem a derivada tem norma maior, muito maior que 1, tá? Então a gente pede que tenha aí que se há expansão na direção central, ela não seja maior que a expansão que tem a função expansora. E, de novo, que exista aquele ciclo mágico, né, com 2 pontos, onde em um ponto a gente tem um repulsor e no outro a gente tem um atractor na base. Então, são as mesmas hipóteses, as mesmas condições mais gerais. E, neste caso, também vamos a pedir uma condição sobre o expoente Lyapunov. Então, como é uniformemente expansor, então existe, a gente sabe que existe uma única medida ergódica, de medida de probabilidade, que é invariante e que, neste caso, é absolutamente contínua com respeito à medida de Lebesgue. Então, essa medida invariante nu, vamos falar, então, quando a gente considera nu vezes a delta de Dirac, esta medida nova resulta ser ergódica e invariante por K e suportada nos bordos do cilindro. Então, a gente vai pedir que, de novo, para essa medida, esta integral, que é a mesma que a gente já considerou, só que agora a gente pode cambiar Lebesgue por aquela medida absolutamente contínua, seja negativa. Tá? Isso significa que essas medidas vão ter, de novo, expoentes centrais negativos. Tá? E o teorema é que, nesse caso, nesse contexto mais geral, essas medidas definidas no bordo continuam sendo físicas, suas bacias são entremescladas, misturadas, tá? E a união das duas bacias cobrem todo. Tá? Assim, não há uma outra medida física possível. Tá? Então, isso mais ou menos resumo o que a gente conhece do fenômeno do campo, né? No caso do cilindro. Tá? Então, deixa fazer algumas observações. Eu não sei se até aqui alguém tem alguma pergunta. Mas, deixa eu ver aqui no chat. Não. Tá. Então, alguns resultados conhecidos são os seguintes. Então, o Alexander, Hunt, Kant e York, eles trabalharam com mapas no triângulo para mostrar que, na verdade, você poderia construir estos fenómenos de medidas físicas con vacías misturadas con más de dos medidas, ¿no? 3, ¿no? No caso do... Y eso fue elevado ao extremo con Melbourne, pelo Melbourne y Windsor. Eles proban que, na verdade, en caso sea infinito, você puede construir mapas que tengan infinitas medidas misturadas, ¿no? Con vacía intermiglia. Y después tenemos otros nuevos exemplos que aparecen en los trabajos de Doglopiá, Marcelo y Yang. E o Bonatti e Pottery, eles provam que, na verdade, você precisa uma definição um pouco mais débil. Não é necessário que você tenha os 3 subfibrados, no caso do isomorfismo, para você ter esse fenômeno. Bastam 2 subfibrados. Então, e também eles provam que você pode construir um número, acho até numerável, de
medidas físicas o que você quiser que estiverem entremescladas. Depois tem outra coisa. Tem pontos, deixa voltar ao desenho, aqui no meio, que eu vou desenhar aqui de verde, tem pontos aqui no meio que não pertencem a nenhuma nem outra bacia. Tá? Então, o que o Ilyashevský, Klempt e Saltykov se perguntaram quão grande é esse conjunto de pontos. E eles, em dois trabalhos, esse primeiro do 2008 e depois o outro com Klempt e Saltykov, 2011, eles calculam a dimensão de Hausdorff dos pontos que não pertencem a nenhuma das bacias. Tá? Então, essa dimensão de Hausdorff é positiva, mas não chega, eu acho que é até maior que 1, mas não chega a 2. Tá? Não tem como chegar a 2. Então, são muitos pontos, mas não dá para ter área positiva. Então, logo, mais ou menos na mesma época, o Bonifante e Milnor, eles se perguntam se esses pontos verdes que eu desenhei aqui, que não estão em nenhuma das bacias, eles suportam uma outra medida, tá? Que eles chamam de medida intermediária. E eles provam que há uma outra medida intermediária, no menos, pelo menos, e que se projeta em Lebesgue. O caso de Bonifante e Milnor é uma inspiração para a gente, porque o que nós vamos a nos enfocar nessas medidas que moram no meio. Tá? Carlos, fala. Você pode dizer de novo o que é esse resultado Bonifant-Milnor? Então, o Bonifant e Milnor, eles provam que existe uma medida que está contida nos pontos que não pertencem a nenhuma das duas bacias, né? Que é uma medida intermediária, e que essa medida projeta el Lebesgue. Agora, para fazer isso, eles precisam de derivada schwarziana negativa na fibra vertical. É uma hipótese bem técnica e nós conseguimos dizer isso e um pouco mais sem essa hipótese de derivada schwarziana negativa. Tá? Isso. Bom, e também tem outras propriedades topológicas, por exemplo, Xiao Bogan e Yi Qi provaram há pouco que o exemplo de Kahn é mixing, né? Topologicamente mixing. Então, esses são alguns trabalhos assim, relativos a este exemplo. Então, mas até agora eu só tenho falado de medida física, de exemplo de Kahn, então, mas o título falava sobre medida de máxima entropia. Então, o que é uma medida de máxima entropia? Você pega uma medida invariante, né? E uma medida que maximiza a entropia é aquela que realiza a entropia métrica, né? Então, aqui é a entropia métrica. A entropia métrica da medida realiza a entropia topológica. Agora estou escrevendo em portunhol. Lógica, tá, tudo bem. Tá? E o que é a entropia topológica? Bom, eu vou fazer esta passa de novo, né? E eu vou definir a entropia topológica usando um resultado. Vou dizer que a entropia topológica é o supremo das entropias métricas. Essa é uma trapaça para não gastar muito do meu tempo.
é claro que se você tem uma função contínua suportada sobre um espaço compacto, a entropia topológica é isso realmente. Há uma definição de entropia topológica que é muito mais precisa e que não depende da continuidade, tá? Mas isso aqui é verdade por um teorema bem conhecido que chama-se o princípio variacional. Então, assim, eu me poupo de definir o que é entropia topológica e vou definir só o que é entropia métrica. Para quem não saiba, então a gente vai pegar um ponto. Vai pegar, primeiro, uma medida invariante, que podemos supor ergódica, sei lá, tá? Uma medida invariante. Vamos pegar um ponto na variedade, um número inteiro e um certo tamanho. Tem um objeto clássico topológico em dinâmica, que é a bola dinâmica, que é definida como os pontos da variedade ou do espaço que acompanham que a órbita de Y acompanha a órbita de X no máximo epsilon, que está fixado, para todos, y eso para todos puntos, todos tempos até n, o n-1, tanto faz, tá? Toda essa bola dinámica, es decir, bueno, ¿cuántas órbitas consigo distinguir distintas, ¿sí? Donde distinguir significa estar a distancia mayor que epsilon. Entonces, ¿cuántas órbitas consigo distinguir? AT, un cierto iterado fixado n, o n-1. É claro que mientras mais itero, eu deveria poder conseguir distinguir mais. Então, o que a gente faz é o seguinte, bom, vamos a medir o tamanho, respeito de nossa medida invariante, o tamanho da bola dinâmica, que ela deveria diminuir, né, conforme n vai para infinito, conforme n cresce. Então, vamos ver, e se a gente é otimista, a gente poderia pensar que essa diminuição é exponencial. Então, vamos a calcular a taxa de decrecimento da bola dinâmica conforme o n vai para infinito. E aqui a gente pode tomar, por exemplo, esse limite não tem por que existir, então podemos tomar o limite superior e a gente tem um número, consigo um número, que depende da medida, do mapa, do ponto X e do epsilon. Tá? E a gente pode fazer o mesmo jogo tomando o limite inferior. Uhum. Então, esse número não tem por que coincidir em um começo, mas tem um resultado devido a Brin e a Katok, que diz que se a gente faz epsilon ir para zero, esses números, se faz epsilon ir para zero, o limite de H más eta K x epsilon deveria coincidir com o limite a menos eta K x y. E esses não vale para todo ponto, mas para quase todo ponto. E então o limite define uma função H que depende da medida de K e de X, já não depende mais de epsilon, e essa função é integrável. Então, a gente pode definir a entropia da medida eta como
o integral dessa função, o promédio dessa função, que não é outra coisa que a taxa de crescimento da bola dinâmica na medida que o tempo vai para infinito e você vai afinando seu ego, que é dado por eles. Tá? Então, bom, também estou fazendo trapaça novamente, porque essa não é a definição usual de entropia métrica, mas eu estou invocando o teorema de Brinkatov, não? Mas eu acho que é uma boa aproximação. Olha que essa medida H, repara que essa medida H é invariante em X, então se a medida for ergódica, essa integral por o teorema de Birkhoff é exatamente o valor obtenido, é constante. Então, a gente o que quer, quando quer estudar medidas que maximizam a entropia, é estudar medidas cuya entropía es máxima respecto de todas las medidas invariantes. Eso es moralmente. O a medidas que más capturan la complejidad del sistema. Entonces, deixa mostrar un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, si a gente considera un endomorfismo lineal, ¿no? No toro, entonces es sabido que en ese caso, a entropia topológica do endomorfismo lineal é o logaritmo do grau do endomorfismo. Por exemplo, no exemplo de Kant, original de Kant, a gente tem multiplicação por 3. Então, o grau dessa função é 3 e, no caso, a entropia topológica dessa expansora é logaritmo de 3. Tá? Agora, isso no caso linear. Se já é uniformemente expansora, mas não é necessariamente linear, ela tem uma parte linear. Tá? E nesse caso, a entropia topológica dele e de sua parte linear são iguais. Tá? São um resultado de Schur bem antigo. Por exemplo, você parte de um endomorfismo linear, 3 por θ, como no caso, perturba ele. Tá? Se a perturbação é pequena, como as expansoras são abertas, elas vão vai continuar sendo expansora, mas não uniformemente expansora. E nesse caso, a entropia topológica vai coincidir, porque a parte linear é aquele endomorfismo do qual você começou. Então, a entropia topológica é localmente constante aí. Tem outro resultado de Ruel que diz que existe uma única, para esse uniformemente expansor, existe uma única medida que maximiza a entropia. E, além disso, bom, tem mais propriedades, mas outra das propriedades é que o suporte é tudo. Tá? Então, uma coisa que a gente vale a pena observar é o seguinte, que no caso linear, a medida de máxima entropia coincide com Lebesgue, coincide com a medida física. Mas, em geral, mesmo no caso não uniformemente expansor, essa medida de máxima entropia pode ser singular com respeito a Lebesgue. O que quer dizer isso? Que, na prática, medidas de máxima entropia não têm nada a ver com medidas físicas. Tá bom? O que acontece no caso Kant? No caso Kant, temos esse skew product, né? E a gente tem pode pegar a projeção na primeira coordenada, que eu vou chamar de π, e aí essa projeção o que faz acaba sendo uma semiconjugação entre o endomorfismo de Kant e o endomorfismo expansor. Por um resultado clássico, acontece que a entropia topológica do K tem que ser maior ou igual que a entropia topológica de E.
Então, a gente pode provar, neste caso, um pouco mais, pode provar que, como as fibras são unidimensionais, né, essencialmente não há mais entropia topológica e a entropia topológica do Kant fica igual à entropia topológica do uniformemente expansor na base, que as medidas que maximizam a entropia, que eu vou chamar de M0, são justamente aquelas medidas invariantes que são projetadas na medida de máxima entropia do expansor. E, finalmente, que um corolário que aquelas medidas que ficam, se você considera a medida máxima entropia vezes a delta de Dirac, elas vão ser medidas de máxima entropia também para o Kant. Tá? Então, o que a gente prova com Bárbara e Sebastián é mais ou menos o seguinte. Vamos assumir que o Kant satisfaz as propriedades K1, K2, K3, que são estes, preserva o bordo, é parcialmente hiperbólico e tem um ciclo aqui, K3. E vamos supor que, com respeito à medida de máxima entropia do E, com respeito a essa medida de máxima entropia, o exponente Lyapunov, né, essa integral, é negativa. Então, há medidas nos bordos, que são dados por nu, que é a medida de máxima entropia, vezes a delta de Dirac respectiva, são observáveis, já não respeito ao Lebesgue, já não são físicas, mas são observáveis. Em que sentido? São a medida, há uma medida, que neste caso é a medida de máxima entropia vezes Lebesgue, que faz essa, que dá peso positivo à bacia, a cada uma das bacias. Essa medida M que está aqui não tem por que ser invariante no começo. Uma segunda propriedade é que as bacias dessas medidas de máxima entropia do bordo são intermigler, respecto, de novo, não respeito ao Lebesgue, mas respeito dessa nova medida de referência. E aí significa o mesmo, né? Você pega qualquer aberto, tem que provar que, com respeito à medida de referência, a interseção da bacia com aberto tem medida positiva. E que, respeito dessa nova medida de referência, você não tem mais espaço para outro com medida positiva. As bacias cobrem quase tudo, tá? E isso significa que não é possível ter uma outra medida de máxima entropia que tenha expoente de Lyapunov negativo. Tá? Então, isso é mais ou menos como ficaria o teorema de Kant para as medidas de máxima entropia suportadas no bordo. Mas tem uma outra medida que está suportada no interior. E vou comentar aqui brevemente como é que a gente consegue. Então, a primeira coisa é que há uma aplicação que é medível, que não é contínua, tá? Que eu vou chamar aqui de sigma, e que faz o seguinte, que sigma de θ é o ponto bordo da variedade estável de θ0, no caso, ou de θ1. Tá? Então, esses pontos que eu desenhei aqui de cor verde, eles são extremos de variedades estáveis azuis e vermelhas ao mesmo tempo. Então, essa função medível permite definir uma medida, não, no interior que eu vou chamar de mu, e que ela projeta na medida de máxima entropia e, pelo tanto, é uma nova medida de máxima entropia, coisa que não acontecia nas medidas físicas. Como a gente sabe, esse expoente Lyapunov tem que ser positivo, porque já sabíamos que a medida, não há outras medidas com expoente Lyapunov negativo pela primeira parte. Então, essa medida não pode ser nenhuma das duas. O soporte
da medida mu-EM. Uma coisa aqui. Aqui, não só é positivo. Eu posso descartar, a gente pode descartar o caso zero invocando o princípio de invariância. Então, tem uma outra medida e ela deve ter necessariamente expoente Lyapunov positivo. E dando um jeito aí ao trabalho de Gan e Xi, a gente pode provar que essa medida, o suporte dela não só contém pontos do interior, sino que é toda o cilindro. Bom, e além disso, nós damos uma construção alternativa. Se você não quer usar aquela função φ para definir a medida, você pode usar pontos periódicos, porque essa medida pode ser aproximada por órbitas periódicas, por delta de Dirac, ao longo de órbitas periódicas, que estão suportadas no interior do cilindro. Tá? Então, para o caso Kan, só tem 3 medidas invariantes, a mu0, a mu1, que estão suportadas no borde, e uma única com expoente Lyapunov positivo no interior, medidas de máxima entropia. Tá? Eu acho que, bom, tinha preparado algo mais, mas por causa do tempo, eu acho que vou parar por aqui, tá? Muito obrigado, gente. Eu acho que estou no tempo, né? Assim que muito obrigado, gente, e obrigado, êxito aqui nessa semana temática. Obrigada, Carlos. Pessoal, tem perguntas, comentários? O Carlos, então, quais são as medidas de máxima entropia? São 3 medidas que você tem aí. Sim. E essas 3 são as de máxima entropia? Sim, não tem mais. Ok. Não tem mais. E a gente pode fazer isso na verdade, a gente faz um pouco mais geral. A gente pega qualquer medida, pode ser mais geral no sentido seguinte: a gente pode pegar qualquer medida que tenha suporte total e que tenha jacobiano com distorção acotada e que tenha estrutura de produto. Então, a gente pode obter o mesmo resultado. Essa, por exemplo, se você pega qualquer estado de equilíbrio para a expansiva, a expansora, aí você pode fazer o mesmo jogo. Tá? Então, por exemplo, sei lá, você pega um estado de equilíbrio, pega um potencial diferente do nulo, o estado de equilíbrio ele vai ter 3 medidas, 3 estados de equilíbrio associados. Vai ter 3 medidas que se projetam no estado de equilíbrio. Certo. Tá? E 2 com expoente Lyapunov negativo e uma com expoente Lyapunov positivo. Tá. Bom, o estado de equilíbrio você pode botar uma coisa que valorize mais o centro, quer dizer, a parte do interior do equilíbrio, e aí isso é outro papo. Eu não vou entrar nisso, porque exatamente. Tem outros estados de equilíbrio, mas eu não estou falando que sejam todos potenciais, não. O interessante é isto, que o fenômeno de Intermingler depende da medida de referência que você coloque. Então, se você tomar estados de equilíbrios no bordo, que são para a expansora, você vai ver o fenômeno Intermingler mesmo para o estado de equilíbrio também. Não é o fenômeno de ser misturado não é um fenômeno exclusivo de Lebesgue. Certo. Isso é digamos, a gente não se pronuncia a respeito se você pega uma função que dá peso positivo em uma parte do interior e 0 no bordo, a gente não sabe se ela tem um estado de equilíbrio ao princípio, né? Massa. Sim. A gente também sabe fazer, parte do final do trabalho, quando você, para perturbações desse tipo de coisa, porque no nosso caso, ajuda muito, nesse caso ajuda muito as fibras serem essencialmente verticais, mas se você tem uma foliação central que é suficientemente regular e coloca algumas hipóteses a mais, você pode também provar que o mesmo fenômeno acontece. Massa. Valeu, Carlos. Nada.
Mais alguma pergunta rápida? Carlos, Eu queria opa, pode ir, Marisa. Depois eu pergunto. fazer uma pergunta. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque está um pouco de barulho. Tem uma reforma aqui perto. Tá bem, estamos vindo. A minha internet está ruim, tem uma reforma, mas eu vou perguntar. Se vocês não virem, eu digito. Estamos ouvindo, sim. Eu queria perguntar por que vocês fizeram a generalização com uma dinâmica expansora na fibra. Poderia ser um parcialmente hiperbólico, ou um endomorfismo de anósofo, ou qualquer outra dinâmica que tenha medida de máxima entropia, que tenha uma direção de expansão, ao invés de ser expansivo? Pensar em algo parecido? Olha, a gente não... Bom, a gente acredita que eso es correcto. O sea, que esa puede ser, eso es cierto. Mas tem algumas dificuldades que van além do trabalho. Por eso a gente não fez, por exemplo, pegar uma noção na base, por exemplo, ou um parcialmente hiperbólico. E tem a ver com que, bom, você perde um monte de propriedades topológicas que, como, por exemplo, uma das propriedades mais básicas que a gente usa para a holonomia é absolutamente a continuidade absoluta da holonomia. Tá? Quando você não está em você coloca uma outra coisa na base, então aí você pode perder essa continuidade absoluta. Então, tem algumas dificuldades aí, a gente não atacou esse problema justamente porque, bom, tem esses problemas técnicos, tem que ser pulado. Tá? Mas se você me pergunta, eu acredito que todo deve funcionar. Uhum. Yuri? Carlos, o que significa quando você diz essas medidas elas são heteroclinicamente relacionadas ou As medidas, bom, são homoclinicamente relacionadas, né? Homoclínica, sim, acho. Não sei se Mi0 e Mi1, que eu quero dizer. Estão relacionadas, sim. Estão relacionadas, sim. Então, eu acho que isso deve dizer que o caso de difeomorfismos, em que você só tem uma, né, por classe homoclínica, não ocorre aí no caso de endomorfismos. Desculpa? Tem esse resultado recente do Buzi, Courvoisier e Sim, Sarig, que eles provaram que em cada classe homoclínica você só tem, no máximo, uma medida de máxima entropia. Ah, tá. Sim, certo. Então, talvez o seu resultado seja uma indicação, mostre que no caso de endomorfismos isso não é verdade. Ah, claro, sim, você tem razão. Eu deveria checar um pouco bem aí aquela definição de estar homoclinicamente relacionado. Eu acredito que estão. Mas, Carlos, por que você acredita? Porque, na verdade, as variedades estáveis, elas se tocam pelo bico, assim, né? E uma mora na base, outra em cima. Por que elas estão homoclinicamente relacionadas? Não, porque... Você cortou o seu microfone, Carlos. O microfone. Tá. Não, bom, eu deveria revisar, mas o problema é que você tem um fenômeno aqui, uma relação homoclínica global, que está aqui. Você tem esta medida, bom, e aqui tem estes pontos que relacionam o que está acontecendo aqui embaixo com o que está acontecendo acima. Tá? Então, eu acredito que isso é uma só classe homoclínica, é uma classe homoclínica só. Eu acredito. Eu não sei, deveria checar aí bem precisamente a definição, mas... Não, desculpe, Yuri parece estar concordando, Yuri, também pode ajudar aí, porque você tem os dois círculos, o de cima e de baixo do tambor, e aí no de cima você tem as variedades instáveis presas no de cima e no de baixo, e você tem essas variedades estáveis que ficam brincando de cabo de guerra. Uhum.
né? Então você não tá tendo interseção das variedades estáveis e instáveis, coisas desse tipo. Como é que... Não, porque tem duas variedades que cruzam tudo, pelo menos. Dos pontos fixos. Dos pontos fixos. E isso é que fazem que fazem o relacionamento homoclínico. Eu tô com dúvida da geometria, para dizer a verdade, porque eles ficam presos no topo, assim, como isso é uma variedade com bordo, aí não fica muito Sim. claro como essas coisas se encaixam, né? Porque precisa, de fato, quer dizer, normalmente, quando se fala de classes homoclínicas, você não está considerando variedades com bordo, as coisas são mais claras. Sim. Certo. Eu não sei, eu não estou dizendo, eu só não estou conseguindo enxergar a figura muito bem. Não é tipo isso de produzir ferraduras e tudo mais, de misturar, não, para mim não fica muito claro. Mas você vê desses 2 pontos periódicos que tem? Não, tem os pontos fixos, né? Então, fixos. Certo, mas aí é uma fibra que vai de cima a baixo, de um em cima a baixo do outro. Eu não estou conseguindo conectar variedades estáveis com instáveis dela. Porque, veja, que ela morre no topo. Então é aquela coisa, quando você olha uma variedade estável ou instável, o ponto fixo associado, se ele pertence ou não à variedade estável ou instável, sabe, ele é um ponto de... Sabe, normalmente você... Não sei, para interseção... criar classes, a interseção em cima dos pontos fixos é estranho, eu não sei. É estranho mesmo. Uhum. Mas tem esse ciclo, né? Assim, só porque não sei se... o círculo também é parte da variedade inestável do ponto. Né? Porque você tem uma expansora no círculo. Então aqui você tem uma variedade inestável. Esse ponto tem uma variedade inestável aqui. Na verdade, a variedade estável desse ponto aqui em cima é um disco, né? Um disco inestável. Pode ser. Mas é interessante. Talvez até nas perturbações fique mais claro isso. Quando você perturba o sistema, que ele dá uma mexidinha aí, não sei. Não sei. Pessoal, ficou com pena, vou ter que cortar, senão o Júlio depois vai. Tá bom. Vamos agradecer o Carlos. Obrigado. Dá 5 minutinhos, Júlio? 5 minutinhos. Voltamos. Vou só ali pegar uma água. 11h12.